Bom, pessoal, para continuar a nossa apresentação a respeito do custeio ABC, custeio baseado em atividades, eu preparei um pequeno exemplo, bastante simples, onde a gente tem uma empresa com dois produtos bastante diferentes entre si. Essa empresa fabrica uma pá, que ela chama de spade, e um cortador de grama, que ela chama de mower. São 85 mil unidades da pá e 800 unidades do cortador de grama. O que ela usa é um custeio tradicional, e nesse custeio tradicional por absorção, ela atribui os custos indiretos aos produtos através do custo direto de mão de obra, através daquela taxa pré-determinada de custos indiretos. E para que ela possa fazer isso, o que ela precisa fazer? Ela precisa estimar o total de custos indiretos no ano seguinte e mais a mão de obra no ano seguinte. E ela estima que os custos indiretos dela no ano seguinte vão ser de 40 milhões e o custo de mão de obra 8 milhões. Ela disse que para fabricar a pá, que chama spade, o custo da mão de obra direta por unidade custa 1,08. Enquanto o cortador de grama, o mower, ele custa 15 reais de mão de obra direta por unidade. Então, com essas informações básicas, a gente vai primeiro calcular o custo desses itens pelo sistema de custeio tradicional, sistema de custeio por absorção. O que tem que ser feito? A primeira coisa a ser feita no sistema de custeio por absorção a gente tem que calcular a taxa pré-determinada, né? Então, eu vou mudar aqui, eu mudei, cálculo da taxa pré-determinada de custos indiretos de produção, CIP. Como é que essa taxa é calculada? Ela não está passando para cá. É isso. Como é que essa taxa é calculada? É simplesmente o meu custo indireto estimado, orçado. Então, eu tenho os custos indiretos orçados, dividido pelo o que eu utilizo para atribuir os custos indiretos. Eu utilizo o custo da mão de obra, né? Então, eu vou dividir os meus custos indiretos orçados pelo custo da mão de obra, orçada também. Da mão de obra direta, orçada. Isso aqui é igual aos 40 milhões dividido pelos 8 milhões, né? Que vai dar 40 dividido por 8 milhões, vai dar 5 reais por cada real de mão de obra direta. Então, a cada real, então isso aqui é por real de mão de obra direta. A cada real de mão de obra direta que um dos itens gastar, eu vou atribuir 5 reais de custo indireto. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz, é calcular a nossa taxa. Então, essa é a nossa taxa CIP.
né? Taxa CIP. Feito isso, vamos calcular o custo de cada item, o custo unitário de cada produto. Né? E o custo unitário de cada produto, ele é o quê? Ele é dado. O que é o custo do produto? Material direto, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. Então, eu tenho que ter materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. Nós temos dois produtos, a Spade e a Mower, e os dados utilizados para ele. Está dizendo ali que a Spade usa 1,08 de custo de trabalho direto e a Mower 15. Mas não tem aqui os dados do material direto. Como não tem o dado de material direto, eu vou colocar aqui materiais diretos. Vamos dizer aqui que a Spade consome, né, melhor dizendo, 1,80 por unidade e a Mower consome 60 por unidade produzida. Então esse é meu custo de material direto para cada uma delas. Né? Então, isso aqui então está aqui. Então eu tenho de materiais diretos para Spade 1,80 e para Mower 60 por unidade. De mão de obra direta está ali 1,08 para Spade e 15 para Mower. Como é que é o custo indireto de fabricação? Se eu disse que para cada R$1 de mão de obra eu aplico 5 de custo indireto de fabricação, para Spade eu vou aplicar 1,08 vezes 5. Né? E para Mower eu vou aplicar 15 vezes 5. Então quanto é que vai dar isso aqui? 1,08 vezes 5, 5,40 e 15 vezes 5, 75. Um total aqui. Aqui. Totalizando os dois, eu tenho que meu custo unitário, né, então aqui é o custo unitário de produção, é de 8,28 para Spade e de 150, sinal 8,28 e 150 para Mower. Então, esse é o sistema de custeio tradicional por absorção. Né? Então, até aqui, nós já vimos nos demais capítulos. No que é que o custeio ABC difere? Ele difere porque ele parte do pressuposto que eu não posso utilizar a mesma taxa de custos indiretos para tudo.
de modo indiscriminado. E fica muito claro isso quando a gente vê dois produtos tão diferentes utilizando a mesma taxa. Será que as atividades que são aplicadas em um são as mesmas atividades para os outros, para o outro produto? Ou se são as mesmas atividades, será que elas ocorrem na mesma intensidade? A gente fica pensando, eu utilizar uma taxa geral de 5 para tudo, eu posso estar encarecendo um, deixando o outro mais barato, etc. Pode ser que eu esteja perdendo dinheiro no produto mais caro, esteja sobrecusteado no produto mais barato, ou vice-versa. E, de qualquer maneira, quando eu chego ao mercado, eu posso ter problemas na hora de vender os produtos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com mais itens de atividade. E é isso que o custeio ABC faz. Ele traz aqui a seguinte questão. Lembrem-se que o ABC ele depende de uma série de entrevistas que são feitas ao longo da empresa, ao longo dos departamentos, né, para entender o que cada departamento faz, como é que ele gasta o tempo ou os recursos com cada tipo de atividade, com cada produto. E são dados mais essas informações e chegou-se à conclusão que o sistema de custeio mais adequado não é o sistema de custeio tradicional, mas o sistema ABC. Né? Então, chega-se à conclusão que o custo indireto é causado por atividades outras que não o custo da mão de obra direta. Quais são essas atividades? Nesse caso aqui, nesse exemplo, para ficar bastante simples, nós dividimos em 3 atividades de produção, né? E não só de produção, mas que ligadas diretamente ao produto, e uma atividade de suporte. Né? Lembrem-se que a atividade de suporte ela não é imputada aos produtos. E é o que a gente chama de outros. Então, levantou-se daqueles 40 milhões, onde é que é gasto esse recurso? Setup de máquina, o que é um setup de máquina? É aquele tempo que se leva para deixar a máquina pronta. Vamos supor que eu utilize a mesma máquina para fabricar as pás que eu uso para fazer, vamos dizer, aquela hélicezinha que corta a grama. Vamos dizer que eu uso a mesma máquina. Eu gasto um tempo para preparar a máquina para cada um deles. Por exemplo, se ele está fazendo a pá, pode ser que eu tenha que colocar, quando eu quero passar para a hélice que corta, eu tenho que mudar talvez alguma coisa na máquina, pode ser que eu tenha que fazer novos testes, pode ser outro material. Então eu levo um tempo configurando a máquina. Essa configuração da máquina, para deixá-la pronta para produzir os produtos, é chamado de setup. Então, estimou-se que a empresa gasta em torno de 4 milhões por ano, dos 40, com setup de máquina. Na parte de manuseio de materiais, e esses materiais aqui pode ser tanta matéria-prima, no recebimento de matéria-prima, o produto acabado, o carregamento,
vamos dizer que se gaste 2 milhões. E com depreciação dos equipamentos da fábrica, 10 milhões. Os outros, que são aqueles itens que são de suporte, gasta-se 24 milhões. Soma-se tudo aqui, nós temos os 40 milhões. Bom, dado o que eu gasto de custos indiretos em cada atividade, eu tenho que saber quanto que cada produto consome dessa atividade. Mas antes disso, eu preciso saber quantas vezes essa atividade é feita durante o período, no caso, durante o ano. Por exemplo, eu gasto 4 milhões com setup de máquinas. Quantos setups de máquina eu faço no ano? Eu gasto 2 milhões com requisições. Quantas requisições são feitas no ano? Depreciação de equipamento. Aqui não é tão direto. O que eu vou... Porque eu preciso de ter algo que me leve direto à depreciação de equipamento. Por exemplo, o número de setups, com o setup da máquina, é muito claro. O número de requisições que são feitas, a cada requisição eu tenho que manusear o material para atender aquela requisição. Então, requisição está ligada ao manuseio de materiais. A quantidade de setups com o setup da máquina. O que eu posso ligar à depreciação de equipamentos? A gente pode utilizar várias coisas. Aqui, o mais sensato, talvez, seja, já que eu estou tratando de depreciação, e depreciação tem a ver com o desgaste do equipamento, então pode ser bastante lógico que eu utilize como medida dessa atividade as horas-máquina dos equipamentos. Quanto eu uso de horas-máquinas no ano? Então isso é uma medida para a depreciação do equipamento. Para outros, e aqui é um negócio bastante complicado, outros não tem, ele não se aplica. Então, quando eu falo outros, esses outros não vão para o custo do produto. Tá? Eles vão ficar lá no resultado sem passar pelo custo do produto. Então, continuando, a gente precisa de saber quanto tempo a empresa gasta com cada item. Isso aqui ficou de... O que a gente precisa, então? A relação entre o custo e o consumo desse custo. Veja, a gente precisa aqui de algo que liga a setup de máquinas. Então, número de setups. Quantos setups no ano? 1000. Manuseio de materiais. Nós estamos ligando ele aqui a número de requisições. Então, são esperadas 2000 requisições no ano. E depreciação de equipamento são esperadas, a gente está ligando a horas-máquina e a gente espera consumir 20.000 horas-máquina no ano, né, para produzir esses itens. Vejam, aqui tem uma... E o outros? O outros, como ele é de suporte, eu não vou
atribuí-lo a nenhum tipo de produto. Não é justo que o produto pague por algo pelo qual ele não é responsável. Então, aquelas atividades de suporte, ele não fica atribuído ao produto. Então, vejam que aqui eu já tenho 24 milhões que no sistema de custeio tradicional está lá no custo do produto e que aqui no custeio no custeio ABC ele já está saindo fora. Ele não está no produto. Se eu tenho aqui um total anual para cada uma dessas atividades aqui, eu vou saber para cada unidade, vamos dizer, para fazer as spades, quantos setups eu gasto, para fazer as mower, quantos setups eu gasto, quantas requisições, quantas horas máquina, e assim por diante. Eu preciso disso porque a partir daqui eu vou começar a calcular a taxa da atividade. Vejam que o princípio é o mesmo lá da taxa pré-determinada. Também vou calcular uma taxa aqui. Só que ao invés de eu usar uma taxa pré-determinada geral, cada uma dessas atividades vai ter a sua taxa. Então isso é importante porque departamentos ou atividades distintas vão ter taxas distintas. Produtos que consomem mais de uma determinada atividade vão ter uma atribuição maior dessa atividade. Então, o próximo passo que eu tenho que fazer aqui é calcular as taxas para cada uma dessas atividades. Vamos fazer isso aqui agora. Se o computador ajudar aqui. Vamos lá. Bom, continuando aqui o nosso exemplo, como é que nós calculamos as taxas que nós vamos aplicar aos produtos agora? Vejam que nós escolhemos aqui os nossos centros, né, de custos, ou centros de atividades, os agrupamentos
de atividades. Nós escolhemos um direcionador para cada atividade. Então, o direcionador de setup de máquinas é o número de setups, o direcionador de manuseio de materiais é o número de requisições, o direcionador de depreciação de equipamentos é o número de horas máquina. Outros não tem nenhum direcionador porque ele não se aplica. Aqueles custos que dizem respeito à operação, ao suporte da operação, melhor dizendo, eles não são aplicados aos produtos. Tá? Então, o outros não se aplica, nós não temos nenhum direcionador para este item. Como é que nós calculamos, então, as taxas de custos indiretos? O que nós vamos fazer aqui? Vejam, como eu falei, o princípio do cálculo da taxa é o mesmo princípio que nós utilizamos lá no custeio por absorção. Ou seja, eu tenho o custo indireto que está previsto e eu tenho o meu direcionador. Quando a gente estudou lá no capítulo que tratava de custeio por ordem de produção ou por processo, ou seja, no custeio por absorção, nós utilizamos sempre a mesma taxa. O que vai mudar aqui? Que agora nós temos várias taxas para vários itens. Então, nós vamos ter aqui o centro de atividades, ou agrupamento de atividades. Nós temos aqui o setup de máquinas. Nós temos aqui as requisições de materiais. E nós temos aqui as horas máquina. Os custos indiretos estimados, nós tínhamos lá em cima, né? Então, para setup de máquinas, vou colocar aqui em duas partes para ficar melhor. Indiretos estimados. Para setup de máquina, nós calculamos 4 milhões. Aqui. Para requisições de materiais, nós calculamos 2 milhões. E, no caso de horas máquina, que é a depreciação, nós calculamos 10 milhões. A atividade estimada está aqui em cima. Foi 1.000 setups, 2.000 requisições de materiais e 20.000 horas máquina. O que eu tenho que fazer aqui? Dividir um pelo outro. Ou seja, eu divido esse custo indireto estimado pela atividade estimada. E aí eu tenho a taxa da atividade. Que é quanto? Para quando eu divido 4 milhões por 1.000, isso aqui é o quê? 4.000 o quê? 4.000 por setup. Então, cada vez que eu realizo um setup, eu tenho um custo de R$4.000. Eu copio aqui
a mesma coisa, ou seja, 2 milhões dividido por 2.000, porque eu estou falando aqui de requisições. Então, por requisição. Cada requisição que eu faço me custa 1.000. E horas máquina, que é a questão da depreciação, divido 10 milhões por 20.000 horas máquina por hora máquina. Cada hora máquina me custa R$500. Vou colocar aqui no mesmo formato. Então, isso aqui me permite atribuir os custos indiretos para os produtos. Por quê? Porque eu sei que para produzir 85.000 spades, eu gasto 2 setups, eu gasto 3 requisições, eu gasto 40 horas máquina. Então eu tenho aqui a atividade para produzir 85.000 spades, a atividade para produzir 800 mowers, e eu tenho a taxa de cada atividade. Tendo isso, o que eu faço agora? Eu vou atribuir os custos aos produtos. Né? Então aqui, vou mudar aqui a... Então eu vou atribuir custos indiretos aos produtos, né? Utilizando a taxa de atividade. Atividade calculada. Então, o que eu tenho que fazer agora? Vamos ver aqui que agora eu quero atribuir os custos indiretos ao spade, ou às 85.000 spades que eu fabrico, né? Então, vamos colocar aqui spade. Eu tenho aqui o centro de atividades. Eu tenho aqui a taxa que eu vou utilizar. Eu tenho a atividade e eu tenho o custo atribuído. Quais são as atividades? Eu vou essas 3. Para ser mais rápido, vou abrir aqui mais espaço. Então, vamos lá. Setup, requisições e horas máquina. Quais são as taxas? Está calculado ali em cima. Setup me custa 4.000 por setup. Requisições me custa 1.000 por requisição. E hora máquina me custa 500 por hora máquina. Eu tenho que multiplicar isso pela atividade que eu gasto para produzir os 85.000 spades. Né? Então, quanto que eu gasto de setup? No spade eu gasto 2 setups. Requisições. Para o spade eu gasto 3 requisições. E horas máquina para produzir 85.000 spades eu gasto 40 horas máquinas. Qual que é meu custo atribuído, então? É um vezes o outro, então é 4.000 vezes 2. Então, para produzir 85.000 spades, eu gasto R$8.000 de setup. Eu gasto 1.000 vezes 3, 3.000
de requisições de materiais e de horas-máquina é 500 vezes 40. 20 mil reais para produzir de depreciação de material. Se eu somar isso aqui, eu vou ter um custo de custos indiretos totais para produzir 85 mil spades de 31 mil reais. Aí eu preciso o número de unidades produzidas. Número de unidades produzidas, que são 85 mil spades. Quanto que é, então, o meu custo indireto por unidade produzida? É simplesmente os 31 mil dividido pelos 85 mil. Aumentar aqui. Cada spade me custa 36 centavos de custos indiretos. Eu tenho que fazer a mesma coisa para o mower. O que eu tenho que fazer então? Essa mesma conta que eu fiz aqui. Vamos trazer isso para cá. Então esse é o mower, onde aqui eu tenho taxa, atividade e custo atribuído. Então, mesma coisa aqui, qual que é o custo, né? Eu tenho que a taxa que está sendo utilizada está lá em cima, então só vou copiar aqui. É difícil. Vou multiplicar pelas atividades, pelo número de atividades necessárias. Então, agora, para o mower, que está aqui, são 5. Para 800 mower, fique claro, são 5 setups, são 50 requisições de materiais e são 100 horas-máquinas. O meu custo atribuído, então, da mesma maneira como nós fizemos com o spade, é a taxa vezes o número de atividades. Né? Isso aqui formatar isso aqui. E o meu custo indireto total do mower dá 120 mil. E no caso do mower, eu produzo 800 unidades. O meu custo indireto, então, é 120 mil dividido por 800, que dá um total de 150 reais para produzir os 800 mower. Bom, então, o que é interessante a gente fazer agora? Vamos fazer uma comparação entre os dois métodos. É o tradicional, né, que nós calculamos lá em cima, e o ABC. Para que nós possamos enxergar a diferença entre eles. Se a gente for lá no método tradicional, que nós calculamos aqui em cima, está aqui o custo de se produzir um spade e o custo de se produzir um mower.
né? Nós temos 8,28 e 150 para o mower. E se eu for olhar aqui, então deixa eu copiar isso aqui, que é o custeio tradicional. Vou chamar aqui custeio tradicional. Vou colocar aqui. Então, o formato é igual. Eu tenho aqui 8,28, 150. E no custeio ABC, se eu colocar aqui o spade, vejam que, vou copiar aqui, e aqui eu só vou chamar de custeio ABC. Por quê? Materiais diretos e mão de obra direta são os mesmos no custeio tradicional e no custeio ABC. O custeio ABC entende que o custeio tradicional lida bem com material direto, com mão de obra direta. Onde é que ele diferencia? Nos custos indiretos de produção. Então, nesses custos indiretos de produção, tem uma grande diferença. Vejam que no custeio tradicional, para se fazer um spade, estimou-se um custo indireto de produção de 5,40. E no custeio ABC ficou em quanto? Aqui em cima. 36 centavos. Já o custeio do mower, no custeio tradicional, a estimativa foi de 150. No ABC, desculpa, de 75. 150 foi o total. 75 de custo indireto. E no ABC, a estimativa, só de custo indireto, é o total que se encontrou de custo do sistema tradicional para se fabricar um mower. Então, se eu for aqui e ver o custo de cada um deles, vejam só a diferença aqui no tradicional. No tradicional, eu estimava 8,28, no ABC 3,24 para o spade. Ou seja, no tradicional eu estava sobre custeando a cada spade. Então, quando eu ia calcular o meu preço de venda, com certeza eu estava fora do mercado. Já no mower, no tradicional, eu tinha estimado um custo de 150. No ABC, ele veio para 225. O que acontecia? No método tradicional, eu estava subcusteando. Com certeza, eu devia estar vendendo muito. Por quê? Porque o meu preço estava abaixo do que aquilo que deveria ser. Eu deveria partir de 225 e não de 150. Tá? Então, esse exemplo simples de sistema de custeios aqui, comparação entre o tradicional e o ABC, mostra a importância de nós termos um sistema de custeio que leve em consideração características próprias de cada produto. Isso aqui em 2 produtos, é lógico, com números aqui bastante exagerados de diferença de um para o outro, mas que para fins didáticos nos mostra muito bem o que faz um bom sistema de custeio na tomada de decisão de uma empresa. Então a gente para aqui o nosso exemplo e depois nós vamos continuar a nossa matéria com outros pontos que nós precisamos ainda tocar.